O caminho da riqueza, capítulo 2. A riqueza está na mente. Imagine por um momento que o diploma de um médico fosse roubado, junto com o equipamento do seu consultório. Estou certo de que todos concordariam que a riqueza desse médico está em sua mente. Ele poderia continuar seu trabalho, diagnosticando doenças, prescrevendo remédios, operando e fazendo conferências sobre assuntos médicos. O que havia sido roubado era apenas símbolos, que podiam ser substituídos. Sua riqueza encontrava-se em sua capacidade mental, seu conhecimento sobre tratar doentes e a sua habilidade em contribuir para o bem da humanidade em geral. Sempre se é rico quando se tem o desejo de contribuir para o bem da humanidade. O anseio de servir, de colocar os seus talentos ao serviço dos outros, sempre encontrará respostas no coração do universo. Conheci um homem em Nova York que, durante a crise financeira de 1929, perdeu tudo o que tinha, incluindo a casa e as economias de toda a sua vida. Conheci-o após uma conferência feita por mim em um dos hotéis da cidade, e ele me disse: perdi tudo, juntei $1 milhão em 4 anos, farei isso outra vez. Tudo o que eu perdi foi um símbolo, posso atrair de novo o símbolo da riqueza, da mesma forma como o mel atrai moscas. Acompanhei a carreira deste homem durante alguns anos a fim de descobrir a fórmula do seu sucesso. Pode parecer estranha para você, mas é uma fórmula muito antiga. O nome que ele deu a ela foi transformar a água em vinho. Ele havia lido essa passagem da Bíblia e compreendeu que estava ali a solução para ter a saúde perfeita, a felicidade, paz de espírito e prosperidade. O vinho na Bíblia representa a realização dos desejos, anseios, planos e sonhos, etc. Ou seja, em outras palavras, aquilo que você deseja alcançar, concretizar e criar. A água refere-se geralmente à mente ou à consciência. A água toma a forma de qualquer recipiente que é despejada. Do mesmo modo, aquilo que você sente e acredita se manifestará no seu mundo. Assim, você sempre transformará água em vinho. A Bíblia foi escrita por homens iluminados. Ela ensina psicologia prática e um modo de vida. Um dos princípios fundamentais da Bíblia é o que afirma ser você quem determina, molda, funde e forma o seu próprio destino, por meio de pensamentos, sensações e crenças. Ele ensina que é possível resolver qualquer problema, ultrapassar qualquer situação, e que você nasceu para ser bem-sucedido, para vencer e triunfar, para descobrir a estrada real da riqueza e receber a força e a segurança necessária para progredir na vida. É preciso deixar-te interpretar a Bíblia de maneira tradicional. O homem que se encontrava em uma crise financeira repetia frequentemente para si mesmo no tempo da escassez: posso transformar a água em vinho. Essas palavras significavam para ele: posso trocar as ideias de pobreza da minha mente pela realização dos meus desejos e necessidades atuais, que são riqueza e segurança financeira. Sua atitude mental, a água, era: uma vez fiz fortuna honestamente, posso fazê-lo outra vez, o vinho. Sua afirmativa constante consistia em: atraí o símbolo o dinheiro uma vez, estou atraindo-o de novo. Sei disso e sinto que é verdade, o vinho. Esse homem foi trabalhar como vendedor em uma empresa de produtos químicos. Lá, começou a ter ideias para melhorar a promoção dos produtos. Em pouco tempo, tornou-se vice-presidente da empresa. Em 4 anos, chegou à presidência da companhia. A sua atitude mental constante era: posso transformar a água em vinho. Veja a história da transformação da água em vinho do Evangelho de João, de uma forma simbólica, e repita para si mesmo como fazia o vendedor de produtos químicos: posso tornar visíveis as ideias, os anseios, os sonhos e os desejos invisíveis que tenho, porque descobri uma simples lei universal da mente. A lei por ele demonstrada era a da ação e reação. Isso significa que o mundo exterior, o corpo, as circunstâncias, o ambiente e a situação financeira é sempre um reflexo fiel dos seus pensamentos íntimos, crenças, sentimentos e convicções. Sendo assim,
Você deve procurar mudar os seus padrões de pensamento, buscando viver imerso em ideias de sucesso, riqueza e paz de espírito, focando a mente nesses conceitos positivos. Eles vão gradualmente criar raízes na consciência, como sementes plantadas na terra. Assim como as sementes, pensamentos e ideias germinam e dão frutos. O mesmo acontecerá com seus pensamentos habituais, que se manifestarão em prosperidade, sucesso e paz de espírito. O pensamento sábio, a ação, é seguido pela ação correta, reação. Você pode conseguir riquezas quando tomar consciência do fato de que a prece é uma festa de casamento. A festa é psicológica. Você medita, banqueteia-se mentalmente sobre sua bondade ou seu anseio, até fundir-se com o objeto de sua meditação. Vou contar-lhes agora uma história verídica de como uma jovem realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Ela gerenciava um bonito salão de cabeleireiro. Sua mãe adoeceu e ela foi forçada a ficar muito tempo em casa, cuidando da doente, e acabou deixando o trabalho de lado. Durante a sua ausência, 2 funcionários desviaram dinheiro. Ela foi à falência, perdeu a casa e viu-se privada de dívidas. Desempregada, não tinha como pagar as contas do hospital. Expliquei a essa jovem a fórmula mágica de transformação da água em vinho. Deixei claro que, por vinho, devia entender a resposta às suas orações ou a concretização do seu ideal. Ela estava em conflito com o mundo exterior. Olhe para os fatos, dizia. Perdi tudo, o mundo é cruel. Não posso pagar as minhas contas. Não posso rezar, pois perdi toda a esperança. Estava tão absorta e envolvida no mundo material que havia esquecido completamente a causa interna de sua situação. À medida que conversávamos, ela começava a entender que precisava resolver as contradições de sua mente. Seja qual for o seu desejo ou ideal ao ler este livro, você também encontrará em sua mente um pensamento ou uma ideia que ele se oponha. Se o seu desejo for de saúde, por exemplo, talvez haja simultaneamente vários outros pensamentos em sua mente, como: não tenho cura, tentei, mas estou pior. Isso de cura espiritual é complicado demais para mim. Ao analisar-se, não é comum encontrar uma espécie de luta em sua mente? Como aquela jovem, você se considera que há elementos e circunstâncias exteriores que se opõem ao seu desejo de expressão de riqueza e paz de espírito. A verdadeira prece ensina a resolver o conflito mental. Na oração, você escreve aquilo em que acredita em sua própria mente. O filósofo Emerson disse: o homem é o espelho daquilo em que pensa durante todo o dia. Seus pensamentos habituais constroem as suas crenças. Ao repetir certo tipo de pensamento, você estabelece opiniões e crenças bem definidas na mente profunda, chamada subconsciente. A partir daí, essas crenças e opiniões dirigem e controlam suas ações. Compreender esse processo e aplicá-lo é o primeiro passo para transformar a água em vinho, ou seja, transformar a carência e a privação em abundância e opulência. O homem que ignora sua força espiritual está, portanto, sujeito a pensamentos negativos, à carência e à privação. Abra agora mesmo a Bíblia e realize seu primeiro milagre, exatamente como fez a moça do salão de cabeleireiro. Você pode fazê-lo. Entretanto, se você lê a Bíblia como um mero livro que narra acontecimentos históricos, estará negligenciando o ponto de vista espiritual e mental das leis da mente, que é o que devemos ter ao nos interessar neste livro. Tomemos esta passagem. E no 3º dia fizeram-se as bodas em Canaã de Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. João 2. Galileia significa sua mente ou consciência. Canaã representa o seu desejo. A boda é puramente mental, ou seja, a materialização subjetiva do seu desejo. Esta bela e completa representação da prece é um drama psicológico em que todos os personagens são sensações e ideias
existentes dentro de cada um. Um dos significados de Jesus é o raciocínio iluminado. A mãe de Jesus simboliza o sentimento, os estados de espírito ou as emoções que se apossam de nós. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. João 2, versículo 2. Seus discípulos são as forças e faculdades internas que possibilitam a cada um a realização dos seus desejos. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm vinho. João 2, versículo 3. Vinho, como já vimos, representa a prece atendida ou a manifestação dos desejos e ideias de cada um na vida. Como vemos, portanto, esse é um drama que se desenrola diariamente na vida de todos. Quando se quer alcançar algo como a jovem queria, encontrar trabalho, sustento e solução para os problemas, surgem sempre sugestões desanimadoras como: não há esperança, tudo está perdido, não consigo, não há salvação. Essa é a voz do mundo exterior dizendo-lhe: eles não têm vinho, ou olhe para os fatos. Essa é a voz de sua sensação de falta, de limitação. Como enfrentar o desafio das circunstâncias e situações? Agora você já está se familiarizando com as leis da mente, que nos dizem: exatamente aquilo que penso e sinto reflete meu mundo exterior, isto é, meu corpo, minhas finanças, o meu ambiente, a minha posição social e todas as fases de minhas relações com o mundo e outras pessoas. Seus pensamentos e imagens mentais dirigem, controlam e governam o plano externo da sua vida. A Bíblia diz: como imaginou no seu coração, assim é ele. Provérbios 23, versículo 7. O coração é o termo caldeu que significa subconsciente. Em outras palavras, seus pensamentos devem atingir níveis subjetivos mais profundos, utilizando a força do seu eu subliminar. O destino de cada um é feito de pensamentos e sensações. O pensamento carregado de sentimento e de interesse invariavelmente se torna subjetivo, manifestando-se em seu mundo. A prece é um casamento do pensamento com a sensação ou da ideia com a emoção. É uma festa de bodas. Qualquer ideia ou aspiração mental sentida com intensidade, como se fosse verdadeira, torna-se realidade, seja ela boa, má ou indiferente. Conhecendo a lei que transformará em realidade tudo aquilo que você imagina e sente, você poderá começar a disciplinar a sua mente. Sempre que a sensação de carência, medo, dúvida ou desespero, e eles não têm vinho, surgir em sua mente, rejeite-a de imediato, focalizando prontamente a atenção na prece atendida, ou seja, na realização do seu desejo. As declarações encontradas na Bíblia em João 2, ainda não é chegada a minha hora, e, mulher, que tenho eu contigo, são expressões orientais, idiomáticas e figurativas. Parafraseando essa situação, mulher significa o sentimento negativo em que nós deixamos envolver. Tais sugestões negativas não possuem qualquer força ou realidade, porque nada as apoia. Uma sugestão de carência não tem força. A força reside em nossa própria sensação, em nosso próprio pensamento. O que significa Deus para você? Deus é o nome dado à única força espiritual. Deus é a única fonte invisível de onde tudo flui. Quando seus pensamentos são construtivos e harmoniosos, a força espiritual, em resposta ao seu pensamento, flui em harmonia, saúde e abundância. Pratique a maravilhosa disciplina de rejeitar todo e qualquer pensamento de carência, pelo imediato reconhecimento da força espiritual e sua reação de obediência aos pensamentos construtivos e a capacidade de imaginação. Assim, estará praticando a verdade contida nessas palavras: mulher, que tenho eu contigo. Também lemos:
Ainda não é chegada a minha hora. João 2, versículo 4. Isso significa que, embora ainda não tenhamos chegado a uma convicção ou a um estado de espírito positivo, sabemos que estamos no caminho certo, pois estamos dirigindo a nossa mente para os ideais, objetivos e propósitos positivos da vida. Tudo aquilo em que a mente se foca é multiplicado e ampliado, até que, por fim, esta se identifica com um novo estado de consciência. Nesse ponto, então, estamos condicionados positivamente, enquanto que antes tal condicionamento era negativo. O homem espiritual, utilizando-se da prece, transfere-se de um ambiente de carência para outro de confiança, paz e fé em sua força espiritual. Uma vez que a fé e a confiança se encontram na força espiritual, sua mãe, que são as sensações e estados de espírito, registra um sentimento de triunfo ou vitória, e todo esse conjunto lhe trará a solução ou a resposta à sua prece. Os jarros da história bíblica referem-se aos ciclos mentais que ocorrem no homem para promover a realização subjetiva dos seus desejos. O tempo consumido pode ser um instante, uma hora, uma semana ou um mês, dependendo do grau de confiança e do estado de consciência do indivíduo. Na prece, devemos, antes de mais nada, limpar a mente das falsas crenças, receios, dúvidas e ansiedades, nos desligando inteiramente da evidência sensorial e do mundo exterior, recolhidos à paz e à quietude de nossas mentes, cujas engrenagens fizemos parar propositadamente. Começamos então a meditar sobre a alegria da prece atendida, até que se forme uma certeza íntima que nos dá a sensação de saber que sabemos. Quando conseguimos fundir-nos, entrosar-nos com o nosso desejo, formando um só, teremos atingido um estado de casamento mental, ou seja, as bodas ideais da sensação com a ideia. Com certeza você deseja casar-se unificar-se com a saúde, a harmonia, o sucesso e a realização de todas as suas aspirações. Cada vez que você faz uma prece, está tentando realizar uma festa de bodas em Canaã, realização dos seus desejos e ideais. Está desejando identificar-se mentalmente com os conceitos de paz, sucesso, bem-estar e saúde perfeita. E encheram-nas até acima. João 2, versículo 7. Os 6 jarros representam sua própria mente no ato criador, mental e espiritual. É preciso que a mente fique repleta, cheia até em cima, o que significa que precisamos ficar completamente saciados da sensação de ser aquilo que desejamos. Quando conseguimos preencher a mente com o ideal que esperamos ver realizado ou expressado, estaremos então cheios até em cima. Nesse ponto, podemos cessar as preces, pois já sentimos a realidade em nossa mente, já sabemos. Atingimos aí um estado total de consciência, estamos em paz. Oi gente, aqui é a Daniela. Estou fazendo a narração desse livro, Como Atrair Dinheiro, do Joseph Murphy, que é o mesmo autor do Poder do Subconsciente. É um livro muito bom, muito maravilhoso. Porém, ele tem apenas 2 capítulos, são capítulos muito longos. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, porque o capítulo 1 eu fiz ele inteiro e ficou com mais de 1 hora. Este capítulo 2 eu vou fazendo ele em partes, para ficar vídeos mais curtos, mais fáceis de ser ouvidos, tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostar, por favor, deixe aí seu comentário, seu curtido e segue o canal, tá bom? Obrigada e até mais.